Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões da Série B. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça também de conhecer a 1xBet, uma das maiores empresas globais de apostas esportivas. A 1xBet tem parceria com alguns gigantes do futebol europeu, como o PSG e o Barcelona. Além de poder palpitar nos maiores campeonatos de futebol do planeta, você também pode apostar em vários outros esportes, como vôlei, basquete, ciclismo, Fórmula 1 e muito mais. E se você usar o nosso código que está aqui embaixo na descrição, o valor do seu depósito vai ser dobrado. Ou seja, colocou 50, vira 100, colocou 100, vira 200. Não perca mais tempo e venha com a gente apostar na 1xBet. A primeira edição da Série B foi disputada em 1971. O Vila Nova de Minas Gerais foi o grande campeão ao derrotar o Remo na decisão. Devido à péssima organização da competição, nenhum clube obteve o acesso para a Série A no ano seguinte. Em 72, a segunda divisão contou com 23 equipes. O tradicional Sampaio Corrêa conquistou seu primeiro título nacional ao vencer o Campinense nas penalidades. Assim como na edição anterior, o campeão também não foi promovido para a Série A, e a competição acabou interrompida nos anos seguintes. Somente em 1980 nós tivemos a terceira edição da Série B. O Londrina fez grande campanha e goleou o CSA por 4-0 na grande decisão. Além de disputar a divisão de elite do futebol nacional, o clube paranaense também conquistaria o título estadual em 81. No ano seguinte, foi a vez do Guarani faturar a competição. Naquela época, o Bugre era uma das equipes mais fortes do país e também havia conquistado o Campeonato Brasileiro da Série A 3 anos antes. A final foi contra o Anapolina de Goiás e o destaque da equipe foi o artilheiro Careca. Em 1982, o campeão foi o Campo Grande do Rio de Janeiro. Com a conquista, a equipe teria a oportunidade de disputar a Série A pela segunda vez em sua história na temporada seguinte. Atualmente, o clube se encontra na 4ª divisão do Campeonato Carioca. A edição de 83 foi conquistada pelo tradicional Juventus da Moca, clube que reúne uma das torcidas mais fanáticas de São Paulo. Pela terceira vez em 4 anos, o CSA ficava com o vice-campeonato da competição. A segunda equipe mineira que venceu a competição foi o Uberlândia. O Alviverde conseguiu segurar um empate sem gols na partida decisiva contra o Clube do Remo e alcançou seu primeiro título nacional da história. Diferentemente dos anos anteriores, a Série B de 85 foi definida num triangular final com a Tuna-Luso, o Goitacás e o Figueirense, melhor para a equipe paraense, e com 3 vitórias em 4 jogos assegurou o título da competição. Os módulos azul e branco de 1987 não são reconhecidos como Série B para a CBF. Por isso, somente em 88 nós tivemos a 9ª edição da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A campeã foi a Inter de Limeira, que acabou superando o Náutico por 2-1 na decisão. A Série B de 89 teve recorde de participantes. Ao todo, 96 equipes disputaram o torneio em apenas 3 meses de competição. Liderados por Vanderlei Luxemburgo, o Bragantino foi o grande vencedor. Sport e Atlético Paranaense foram os finalistas da segunda divisão de 1990. Por chegarem na decisão, as duas equipes conquistaram o acesso para a Série A do ano seguinte. Após 2 empates em Curitiba e em Recife, o Leão faturou a competição.
Em 91, nós tivemos a segunda equipe do Pará campeã da Série B. O Paysandu foi a melhor de 64 equipes que disputaram a edição daquele ano. Depois de perder a partida de ida na final contra o Guarani, o Papão conseguiu reverter o resultado dentro do Mangueirão. No ano seguinte, foi a vez do Paraná vencer o seu primeiro título nacional. O clube havia surgido recentemente após a fusão ocorrida entre o Colorado e o Pinheiros, duas equipes tradicionais do estado. Após o cancelamento de mais uma edição, a Série B retornou apenas em 1994. O campeão foi o Juventude, que recentemente havia fechado uma parceria com a Parmalat. Nos anos seguintes, o clube gaúcho viveria seus melhores momentos na história, conquistando outros títulos de expressão. Em 1995, a competição teve um quadrangular final para definir os dois classificados para a Série A do ano seguinte. Os paranaenses Atlético e Coritiba foram respectivamente os dois primeiros colocados. O Furacão conquistava naquele ano seu primeiro título nacional. União São João de Araras foi a quinta equipe paulista a vencer a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O regulamento do torneio foi o mesmo da edição anterior e o vice-campeão América de Natal também conquistou o acesso. O primeiro título do América Mineiro na competição aconteceu em 1997. O Coelho sofreu apenas 5 derrotas no torneio e, ao lado da Ponte Preta, retornou à divisão de elite do futebol brasileiro. A Série B de 98 é a primeira e única conquista nacional do Gama. O clube do Distrito Federal realizou grande campanha e não perdeu nenhuma partida do quadrangular final. A outra equipe que também subiu foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Em 1999 foi a vez do Goiás faturar a competição pela primeira vez. O elenco do clube esmeraldino contava com nomes importantes, como o do atacante Fernandão e do meia Danilo. O Santa Cruz foi o segundo colocado na fase final e, em teoria, também disputaria a Série A de 2000. No ano de 2000, a CBF ficou impossibilitada de realizar as 3 divisões do Campeonato Brasileiro. O módulo amarelo da Copa João Avelange, disputado naquele ano, não é reconhecido pela entidade como segunda divisão, e dessa forma a competição retornou apenas em 2001. O Paysandu, campeão do torneio, conseguiu acesso juntamente com o segundo colocado Figueirense. O regulamento da Série B sofreu alterações no ano de 2002. Os 26 participantes se enfrentariam em turno único, antes dos 8 melhores classificados entrarem na fase de mata-mata. Apenas os finalistas Criciúma e Fortaleza conseguiram acesso para a Série A. Na decisão da competição, o Tigre conseguiu arrancar uma incrível virada na partida de volta, com direito a 3 gols de Paulo Baia. Dois gigantes do futebol brasileiro disputaram a edição de 2003. Palmeiras e Botafogo, que haviam sido rebaixados no ano anterior, conseguiram retornar para a elite do futebol brasileiro logo no ano seguinte. O campeão foi o Alviverde Paulista, que acabou tendo, com os sobras, o melhor aproveitamento no quadrangular final. Em 2004, foi a vez do Brasiliense faturar a competição. O time do Distrito Federal havia sido fundado apenas 4 anos antes, mas já alcançava feitos impressionantes a nível nacional. Pela segunda vez em 3 edições, o Fortaleza acabou com o vice-campeonato. Uma das edições mais marcantes da Série B foi sem dúvidas em 2005. A partida decisiva do quadrangular final disputada entre Náutico e Grêmio ficou conhecida como a Batalha dos Aflitos. Mesmo após 4 expulsões do lado tricolor, o Náutico não conseguiu marcar o gol do acesso, tendo desperdiçado inclusive 2 cobranças de pênalti. Após toda essa confusão, o Grêmio ainda conseguiu uma vitória heróica com apenas 7 jogadores em campo, marcando nos minutos finais e conquistando o título de maneira épica.
Após cair pela primeira vez em 2005, o Atlético Mineiro foi outra grande equipe obrigada a disputar a segunda divisão. O Galo acabou campeão com 71 pontos e obteve o acesso juntamente com o Sport, Náutico e América de Natal. Essa também foi a primeira vez que a competição contou com um sistema de pontos corridos com 20 equipes, formato que dura até os dias de hoje. O Coritiba conquistou a segunda divisão em 2007. Apesar de ter sido a primeira equipe a obter o acesso, o título veio apenas nos acréscimos da partida da última rodada contra o Santa Cruz. Além do Coxa, subiram também o Ipatinga, a Portuguesa e o Vitória. Na sua primeira e única passagem pela Série B, o Corinthians venceu com sobras a edição de 2008. Naquele ano, o clube também quase faturou a Copa do Brasil, mas acabou perdendo a decisão para o Sport Recife. Depois desse acesso, o Corinthians entraria na fase mais vitoriosa da sua história. O Vasco também amargou o rebaixamento para a Série B. A primeira vez que o clube disputou a segundona foi em 2009. Apesar disso, o Cruz Maltino teve facilidade para conquistar o acesso e o título de campeão. Guarani, Ceará e Atlético Goianiense foram as outras equipes que também subiram para a primeira divisão. Em 2010, o Coritiba precisou jogar o primeiro turno inteiro da Série B longe de seu estádio, já que cumpria uma severa punição por conta da batalha campal contra o Fluminense no rebaixamento do ano anterior. Mesmo assim, o clube paranaense conquistou seu segundo título sem tantas dificuldades, já que se manteve no G4 durante boa parte da competição. Na edição de 2011, a Portuguesa realizou um dos melhores desempenhos da história da competição. A Lusa obteve apenas 3 derrotas em 38 partidas e, com um futebol envolvente, garantiu o título com 3 rodadas de antecedência. A Série B de 2012 foi, sem dúvidas, uma das edições mais equilibradas do torneio. As 4 equipes que conseguiram acesso para a primeira divisão somaram mais de 70 pontos cada, algo jamais visto até então. O Goiás, que não perdeu nenhuma partida como mandante, acabou faturando o título pela segunda vez na história. Dez anos após disputar a Série B pela primeira vez, o Palmeiras estava de volta à competição. Curiosamente, o clube disputou a Libertadores no mesmo ano, já que havia sido campeão da Copa do Brasil em 2012. Novamente, o clube alviverde foi campeão sem dificuldades, somando 7 pontos a mais do que a segunda colocada Chapecoense. Joinville e Ponte Preta disputaram ponto a ponto o título da competição em 2014. Os catarinenses levaram a melhor, especialmente ao derrotarem o rival no confronto direto na 35ª rodada. Ao lado dessas equipes, subiram também o Vasco e o Avaí. Outra grande equipe que disputou a Série B pela segunda vez foi o Botafogo em 2015. Diferentemente de 2003, quando havia perdido o título para o Palmeiras, o Alvinegro conseguiu a inédita conquista ao vencer o ABC de Natal na penúltima rodada. Com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético Goianiense conquistou a Série B de 2016. Esse foi o terceiro título nacional do Dragão, já que havia conquistado também a terceira divisão em 1990 e 2008. Em 2017, o grande favorito da competição era o Internacional, clube que disputava a Série B pela primeira vez na história. O Colorado, porém, foi superado pelo América Mineiro do técnico Anderson Moreira. O Coelho se tornou a 5ª equipe a vencer a competição pela segunda vez. O Fortaleza de Rogério Ceni venceu com sobras a edição de 2018. O clube estava no seu primeiro ano na Série B, após amargar a terceira divisão por 8 temporadas consecutivas. Subiram também o CSA, o Avaí e o Goiás. Após o investimento da Red Bull, o Bragantino se credenciou como uma das equipes mais fortes da Série B. O clube confirmou o favoritismo e acabou campeão da competição com 2 rodadas de antecedência.
Em 2020, o campeão foi conhecido apenas no último minuto da última rodada. A Chapecoense venceu o Confiança pelo placar de 3-1 e acabou superando o América Mineiro no saldo de gols. Ao lado dessas duas equipes subiram também o Cuiabá e o Juventude. Em 2021, o Botafogo conquistou a Série B pela segunda vez. O Glorioso fez um primeiro turno bem ruim, mas se recuperou na segunda metade do campeonato e alcançou a liderança a 5 rodadas do final. A Série B de 2022 foi considerada por muitos a mais difícil de todos os tempos. Isso porque a edição reuniu clubes como Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Curiosamente, essas 4 equipes conseguiram acesso. Entre elas, o Cruzeiro foi o dono da melhor campanha. A Raposa somou 78 pontos, 13 a mais do que o segundo colocado, Grêmio. Em 2023, o grande campeão foi o Vitória da Bahia. Apesar de ser um dos times mais tradicionais do nosso país, o título do rubro-negro foi de certa forma uma surpresa. Isso porque o Vitória havia retornado da Série C nessa temporada. Tetracampeão do Nordeste, essa acabou sendo a primeira conquista nacional da história da equipe. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!